E se lhe disséssemos que a essência do que nos torna humanos começa a se manifestar muito antes do que imaginamos? Não estamos falando de traços de personalidade ou de memórias de infância, mas sim dos alicerces biológicos que definem a nossa espécie. Imagine que, em um piscar de olhos biológico, a vida se acende e, em um ritmo frenético, os primeiros esboços do que seremos um dia começam a ser traçados. Parece ficção científica, mas é a incrível realidade do desenvolvimento humano. E tudo isso acontece em um período surpreendentemente curto. Hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante, desvendando os segredos das 10 semanas mais cruciais da existência humana. 10 semanas que são um verdadeiro espetáculo de engenharia biológica, onde a vida, em sua forma mais primordial, inicia sua complexa dança. Prepare-se para ter suas percepções desafiadas e sua curiosidade aguçada, pois vamos explorar os mistérios científicos que regem o nascimento e a formação de cada um de nós. Prometemos revelar detalhes que a ciência moderna só agora consegue elucidar, conectando-o com a maravilha inata da origem da vida. Em apenas 10 semanas, um universo de possibilidades se desdobra, e os primeiros traços do que nos define como espécie humana começam a surgir, moldando não apenas o corpo, mas também o potencial para a mente e o espírito. Para entender essa maravilha, precisamos primeiro dar um passo atrás e contextualizar. Por muito tempo, a ciência e a sociedade tiveram uma compreensão limitada do que realmente acontecia dentro do útero materno. Antigamente, o desenvolvimento embrionário era envolto em mistério e especulações, por vezes até misticismo. Hoje, graças aos avanços da microscopia, da genética e da imagem médica, temos uma janela sem precedentes para esse universo microscópico. Não se trata mais de adivinhação, mas de observação precisa e detalhada. Tudo começa com um evento singelo, mas de uma importância monumental: a fertilização. Um espermatozoide encontra um óvulo e a mágica da vida se concretiza, formando uma única célula, o zigoto. Essa célula primordial carrega em si todo o manual de instruções, um código genético complexo e completo, que irá ditar cada passo do desenvolvimento que se seguirá. É crucial entender a distinção entre embrião e feto. Nos primeiros estágios, até aproximadamente a 8ª semana após a fertilização, a estrutura em desenvolvimento é chamada de embrião. Este é o período de formação acelerada dos principais órgãos e sistemas. A partir da 9ª semana, ele passa a ser chamado de feto, um marco que indica que a maioria das estruturas já está formada. E agora o foco é no crescimento e amadurecimento. Nosso DNA, essa biblioteca de informações genéticas, é o arquiteto mestre, orquestrando uma coreografia celular perfeita. A partir do zigoto, inicia-se uma série de divisões celulares em cascata, um processo conhecido como mitose, que replica incansavelmente a informação genética. Essas células começam a se organizar em camadas distintas. O ectoderma, que dará origem à pele, ao sistema nervoso e aos órgãos dos sentidos. O mesoderma, que formará os músculos, ossos, sistema circulatório e reprodutor. E o endoderma, responsável pelos órgãos internos como pulmões e sistema digestivo. Pense nisso como a planta baixa do corpo humano sendo desenhada com precisão milimétrica. Cada célula sabe exatamente qual será seu papel, qual sua localização e com quais outras células deverá interagir. É um plano mestre sendo executado, garantindo que cada parte do nosso complexo organismo esteja no lugar certo, na hora certa. Nas primeiras 4 semanas, a vida se manifesta de formas que desafiam a imaginação. Após a fertilização, o zigoto se divide rapidamente e viaja pela tuba uterina até o útero, onde se implanta na parede uterina por volta do 6º dia, formando o blastocisto. Este é o momento em que a conexão com a mãe se estabelece de forma mais íntima. Rapidamente, o saco gestacional e a vesícula vitelínica, estruturas essenciais para a nutrição inicial, começam a se desenvolver,
E então, um dos marcos mais importantes, o início da formação do tubo neural. Esta estrutura primitiva é o precursor do cérebro e da medula espinhal, o centro de comando de todo o nosso ser. E o mais surpreendente, em torno da terceira semana, um pequeno aglomerado de células começa a pulsar. São as primeiras batidas do coração, visíveis em um ultrassom, um ritmo que nos acompanhará por toda a vida. Antes mesmo que o coração esteja totalmente formado, ele já cumpre sua função vital, impulsionando o sangue através dos primeiros vasos sanguíneos que se formam. É um fluxo primitivo, mas já essencial para o desenvolvimento. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. É um fluxo primitivo, mas já essencial para o desenvolvimento. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Para entender essa maravilha, precisamos primeiro dar um passo atrás e contextualizar. Por muito tempo, a ciência e a sociedade tiveram uma compreensão limitada do que realmente acontecia dentro do útero materno. Antigamente, o desenvolvimento embrionário era envolto em mistério e especulações, por vezes até misticismo. A ideia de que uma vida humana em miniatura já estava presente no espermatozoide ou no óvulo era uma crença comum, refletindo a falta de ferramentas para observar o processo real. Somente com o advento de microscópios mais potentes no século XVII e, mais recentemente, com as tecnologias de ultrassom e genética do século XX e XXI, é que conseguimos desvendar os véus desse processo tão íntimo e complexo. Hoje, graças aos avanços da microscopia, da genética e da imagem médica, temos uma janela sem precedentes para esse universo microscópico. Não se trata mais de adivinhação, mas de observação precisa e detalhada. Tudo começa com um evento singelo, mas de uma importância monumental: a fertilização. Um espermatozoide encontra um óvulo, e a mágica da vida se concretiza, formando uma única célula, o zigoto. Essa célula primordial carrega em si todo o manual de instruções, um código genético complexo e completo, que irá ditar cada passo do desenvolvimento que se seguirá. É como um livro com bilhões de páginas de instruções, onde cada gene é uma frase, e cada frase é crucial para a formação de um novo ser. É crucial entender a distinção entre embrião e feto, termos que muitas vezes são usados de forma intercambiável, mas que representam fases distintas e igualmente vitais do desenvolvimento. Nos primeiros estágios, até aproximadamente a 8ª semana após a fertilização, a estrutura em desenvolvimento é chamada de embrião. Este é o período de formação acelerada dos principais órgãos e sistemas. É uma fase de intensa diferenciação celular, onde as células decidem seus destinos e começam a formar os blocos construtivos do corpo. A partir da 9ª semana, ele passa a ser chamado de feto, um marco que indica que a maioria das estruturas já está formada e agora o foco é no crescimento, amadurecimento e refinamento dos sistemas já existentes. É uma transição de construção para crescimento e manutenção. Nosso DNA, essa biblioteca de informações genéticas, é o arquiteto mestre, orquestrando uma coreografia celular perfeita. A partir do zigoto, inicia-se uma série de divisões celulares em cascata, um processo conhecido como mitose, que replica incansavelmente a informação genética. Cada nova célula é uma cópia quase exata da anterior, garantindo a fidelidade do projeto original. Mas não é apenas uma replicação, é uma orquestração. Essas células começam a se organizar em camadas distintas, cada uma com um propósito específico, como trabalhadores em uma canteiro de obras, cada um com sua função. Temos o ectoderma, a camada mais externa, que dará origem à pele, ao cabelo, às unhas, ao sistema nervoso central e periférico e aos órgãos dos sentidos. Basicamente, tudo o que nos conecta e nos protege do mundo exterior.
O mesoderma, a camada intermediária, formará os músculos, ossos, cartilagens, o sistema circulatório, rins e o sistema reprodutor. É a camada que nos dá estrutura, movimento e a capacidade de manter o corpo funcionando internamente. E, finalmente, o endoderma, a camada mais interna, responsável pelos órgãos internos, como pulmões, fígado, pâncreas, tireoide e o revestimento do sistema digestivo. Pense nisso como a planta baixa do corpo humano sendo desenhada com precisão milimétrica. Cada célula sabe exatamente qual será seu papel, qual sua localização e com quais outras células deverá interagir. É um plano mestre sendo executado, garantindo que cada parte do nosso complexo organismo esteja no lugar certo, na hora certa. A complexidade dessa coordenação é estonteante. Trilhões de células trabalhando em perfeita sincronia, moldando um ser humano a partir de uma única célula. É a prova de que a vida, em sua essência mais fundamental, é um milagre de organização e propósito. Nas primeiras 4 semanas, a vida se manifesta de formas que desafiam a imaginação e a compreensão cotidiana. Após a fertilização, aquele zigoto único, carregando consigo o projeto completo de um novo ser, não perde tempo. Ele inicia uma série vertiginosa de divisões celulares, um processo que o impulsiona pela tuba uterina em direção ao seu destino final. O útero materno é uma jornada microscópica, mas repleta de desafios e transformações. Por volta do 6º dia, após a concepção, esse pequeno aglomerado de células, agora chamado blastocisto, encontra seu lar. Ele se implanta delicadamente na parede uterina, estabelecendo a primeira conexão física e nutricional com a mãe. Este é um momento crucial, onde a vida incipiente se ancora, pronta para o crescimento exponencial. Com a implantação bem-sucedida, o ambiente uterino se torna o berço protetor e o desenvolvimento acelera de forma impressionante. Rapidamente, estruturas vitais para o suporte e nutrição começam a se formar. O saco gestacional emerge, uma bolha protetora que abrigará o embrião em crescimento, e a vesícula vitelínica, que inicialmente fornece os nutrientes necessários antes que a placenta esteja totalmente funcional. São os primeiros sistemas de suporte à vida, projetados com uma eficiência notável para garantir a sobrevivência e o desenvolvimento saudável. Mas talvez um dos marcos mais significativos e emocionantes dessas primeiras semanas seja o início da formação do tubo neural. Imagine uma folha de papel se dobrando e se unindo para formar um tubo. É assim que, de maneira simplificada, ocorre a formação dessa estrutura essencial. O tubo neural é o precursor do cérebro e da medula espinhal, os pilares do sistema nervoso central. É o ponto de partida para a complexa rede que, eventualmente, permitirá pensamentos, emoções, movimentos e todas as funções que nos definem como seres humanos. Sem o tubo neural, não haveria um centro de comando para o corpo, não haveria a capacidade de processar informações ou de interagir com o mundo. Sua formação é um evento de significado imenso, um passo gigantesco em direção à humanidade. E então, em meio a toda essa organização celular e formação estrutural, algo verdadeiramente mágico acontece. Em torno da 3ª semana de gestação, um pequeno aglomerado de células, que mal se assemelha a um coração, como o conhecemos, começa a pulsar. São as primeiras batidas cardíacas. Visíveis em um ultrassom, essas pequenas pulsações são o primeiro sinal audível e visível de vida dentro do útero. É um ritmo que, uma vez iniciado, nos acompanhará ininterruptamente por toda a vida. Uma sinfonia constante que impulsiona cada célula do nosso corpo. É fascinante pensar que, antes mesmo que o coração esteja totalmente formado, antes que suas câmaras e válvulas estejam definidas, ele já cumpre sua função vital. Ele começa a impulsionar o sangue através dos primeiros vasos sanguíneos que se formam, estabelecendo uma circulação primitiva. É um fluxo essencial para o desenvolvimento, transportando oxigênio e nutrientes para as células em rápido crescimento
e eliminando resíduos. Este sistema circulatório, ainda em sua forma mais rudimentar, é a garantia de que cada parte do embrião receba o que precisa para continuar sua jornada de desenvolvimento. A natureza, em sua sabedoria, não espera pela perfeição estrutural. A funcionalidade vem em primeiro lugar, garantindo que o motor da vida comece a trabalhar o mais cedo possível. A complexidade e a precisão dessa orquestração biológica nas primeiras 4 semanas são um testemunho da maravilha do desenvolvimento humano. De uma única célula surge um organismo que já possui os rudimentos de seu sistema nervoso e cardiovascular. É um período de fundação, onde os alicerces são lançados para tudo o que virá a seguir. Cada evento, cada divisão celular, cada formação de tecido é um passo calculado em direção à criação de um ser humano completo. É um fluxo primitivo, sim, mas já essencial. Um testemunho silencioso do milagre que se desenrola no útero materno. A vida, em sua forma mais tenra, já está em pleno trabalho, construindo os alicerces de um futuro. Com a base firmemente estabelecida e o motor da vida já em funcionamento, entramos nas semanas 5 a 7, um período de transformação acelerada, onde o esboço humano começa a tomar forma de maneira mais discernível. Passamos da planta baixa para os primeiros traços visíveis de um ser humano, um espetáculo de engenharia biológica que continua a nos maravilhar. Nestas semanas cruciais, uma das mudanças mais notáveis é a proeminência da cabeça. Ela se torna desproporcionalmente grande em relação ao resto do corpo, abrigando o cérebro em rápido desenvolvimento. É como se a natureza priorizasse o centro de comando, investindo a maior parte dos recursos neste órgão vital. Ao mesmo tempo, os contornos, que um dia serão os olhos, orelhas e boca, começam a se manifestar. Pequenas depressões e elevações surgem, indicando onde essas complexas estruturas sensoriais se formarão. Os olhos, inicialmente localizados nas laterais da cabeça, gradualmente migram para a frente, preparando-se para a visão binocular que nos permite perceber a profundidade do mundo. As orelhas, por sua vez, começam como pequenas dobras de tecido, que se desenvolverão em complexos órgãos de audição e equilíbrio. A boca, uma fenda primordial, inicia sua formação, preparando-se para a fala, a alimentação e a expressão. Em paralelo, o corpo começa a projetar seus futuros apêndices. É o surgimento dos brotos dos membros, pequenas protuberâncias que se assemelham a remos, indicando onde os braços e as pernas se desenvolverão. Inicialmente, são apenas pequenas saliências, mas cada dia traz mais definição e alongamento. Esses brotos são o palco para uma dança celular intrincada, onde o crescimento e a apoptose trabalham em conjunto para esculpir a forma final dos membros. Internamente, os órgãos principais continuam sua jornada de desenvolvimento e maturação. Os pulmões, que um dia serão os responsáveis pela troca gasosa, começam a formar seus primeiros ramos bronquiais. O fígado, uma usina metabólica complexa, inicia sua formação, preparando-se para suas múltiplas funções de desintoxicação e produção de proteínas. O pâncreas, essencial para a digestão e o controle do açúcar no sangue, também começa a se diferenciar. É um período de intensa organogênese, onde cada sistema do corpo é cuidadosamente construído e interligado. Uma das transformações mais delicadas e fascinantes ocorre nas extremidades dos membros. Os brotos dos braços e pernas começam a se achatar, e, então, surgem os dedos das mãos e dos pés. No início, eles estão unidos por membranas, dando uma aparência palmada às mãos e aos pés. Mas, através do processo de apoptose, as células entre os futuros dedos se retraem e morrem, esculpindo cada dígito individualmente. É um testemunho da precisão da programação genética, que sabe exatamente onde e quando remover tecido para criar a forma perfeita. A essa altura, já é possível identificar claramente os minúsculos dedos, um vislumbre do potencial de manipulação e locomoção que virá.
O cérebro, como já mencionamos, é o protagonista do desenvolvimento nestas semanas. As estruturas cerebrais mais complexas começam a se formar e a se interconectar. O tubo neural já está fechado e as diferentes regiões do cérebro, o prosencéfalo, o mesencéfalo e o rombencéfalo, se expandem e se diferenciam. É o início da formação dos lobos cerebrais, que eventualmente controlarão funções como pensamento, emoção, memória e movimento. A vasta rede de neurônios começa a se estabelecer, lançando as bases para que a consciência e a individualidade. E aqui reside um fato interessante, embora ainda invisível para a mãe. Por volta da 7ª semana, o embrião já pode ter pequenos movimentos reflexos. Eles são sutis, talvez um leve tremor de um membro, uma contração muscular espontânea. Não são movimentos intencionais, mas sim reflexos primitivos que indicam a atividade do sistema nervoso em desenvolvimento. Eles são um prenúncio dos movimentos mais coordenados que virão, uma prova silenciosa de que a vida dentro do útero já está explorando suas capacidades. Embora a mãe ainda não possa sentir esses movimentos, a ciência nos permite vislumbrar essa atividade inicial, revelando um embrião que está longe de ser passivo, mas sim um ser em constante desenvolvimento e exploração interna. Este é o esboço, a maquete em miniatura, que em breve se tornará inequivocamente humano. Com o esboço humano já traçado e os primeiros movimentos reflexos a sinalizar a atividade interna, chegamos ao ponto de virada crucial no desenvolvimento intrauterino, as semanas 8 a 10. Este é o período em que o que antes chamávamos de embrião transcende seu estado inicial e se torna oficialmente um feto, marcando uma transição fundamental na jornada da vida. É um momento de refinamento e de afirmação da forma humana, onde os traços distintivos da nossa espécie se solidificam de maneira inequívoca. No início da 9ª semana, essa mudança de terminologia não é apenas uma formalidade científica. Ela reflete uma transformação biológica profunda. O embrião, que até então estava em fase de organogênese intensa, agora conclui a formação da maioria dos seus órgãos principais. A partir daqui, o foco muda do construir para o refinar e crescer. O pequeno ser dentro do útero já possui todas as estruturas anatômicas básicas de um humano adulto, embora em miniatura e ainda em processo de amadurecimento. Uma das mudanças mais visíveis e simbólicas que ocorrem neste período é o desaparecimento da cauda embrionária. Nos estágios iniciais, o embrião possui uma pequena protuberância caudal, um resquício evolutivo que é reabsorvido e desaparece completamente por volta da 9ª semana. Sua ausência torna a forma do feto inequivocamente humana, sem mais traços que lembrem outros primatas, ou estágios evolutivos mais primitivos. É um marco claro na progressão para a forma que reconhecemos como nossa. Junto a essa transformação externa, outros detalhes intrincados começam a surgir, alguns dos quais nos definem como indivíduos únicos. É neste período que se iniciam os primeiros estágios da formação das impressões digitais. Essas complexas e inconfundíveis cristas na pele dos dedos, que nos acompanharão por toda a vida, começam a ser esculpidas. Cada curva, cada espiral é um padrão genético e ambientalmente influenciado que garante que não haverá outro ser humano na Terra com as mesmas marcas, um testemunho da individualidade que já se manifesta tão cedo. As características faciais, que antes eram apenas contornos e depressões, agora se refinam com notável precisão. As pálpebras que estavam fusionadas começam a se desenvolver, preparando os olhos para a abertura futura. O nariz, que era uma simples protuberância, ganha forma e estrutura. Os lábios se definem e as pequenas orelhas assumem sua configuração final. O rosto do feto, embora ainda minúsculo, já exibe uma expressão que é inconfundivelmente humana, um vislumbre do ser que um dia olhará para o mundo. Internamente, a orquestra do desenvolvimento
continua sua melodia complexa. Os órgãos internos, já formados, não param de trabalhar. Eles continuam a se desenvolver e amadurecer, aprimorando suas funcionalidades. O fígado, por exemplo, assume um papel crucial na produção de células sanguíneas. Os rins começam a trabalhar, produzindo urina que é liberada no líquido amniótico, um sistema de filtragem que será vital para a vida fora do útero. O sistema digestório, embora ainda não ativo para a alimentação externa, desenvolve suas camadas e estruturas, preparando-se para o futuro processamento de nutrientes. E os movimentos fetais, que antes eram apenas reflexos esporádicos e imperceptíveis, agora se tornam mais coordenados. O feto pode flexionar os membros, virar a cabeça e até mesmo mover o tronco. Esses movimentos, embora ainda não sentidos pela mãe, que só os perceberá semanas depois como chutes ou borbulhas, são um sinal claro da crescente complexidade neurológica e muscular. Eles são ensaios para a vida exterior, um exercício constante dos sistemas nervoso e motor. Uma curiosidade fascinante deste período é a capacidade do feto de engolir líquido amniótico. Esta prática não é apenas um treinamento para o sistema digestório, mas também um mecanismo para gerenciar o volume do líquido amniótico. E ainda mais surpreendente, o feto já pode soluçar. Esses pequenos espasmos do diafragma, embora inofensivos e muitas vezes imperceptíveis, são outro sinal da maturação dos sistemas respiratório e neurológico, preparando o corpo para a respiração autônoma. Em apenas 2 semanas, o pequeno ser passa de um embrião com traços mais genéricos para um feto claramente humano, com detalhes que antecipam sua individualidade. É uma explosão de refinamento e crescimento, onde a vida se afirma em sua forma mais reconhecível. O que acontece nessas semanas não é apenas uma questão de tamanho, mas de uma profunda metamorfose que solidifica a identidade humana, preparando o palco para o desenvolvimento contínuo dos traços que nos tornam únicos. A cada dia, o milagre da vida se desdobra, revelando a complexidade e a beleza que residem no processo de se tornar um ser humano. A partir dessas transformações notáveis, entramos na fascinante discussão sobre a formação dos traços da individualidade, o que nos torna singularmente humanos. É nesse estágio inicial que se desenrola a base para a diferenciação do sexo biológico. Embora o sexo genético seja determinado no momento da fertilização pelos cromossomos X e Y, a manifestação física das características sexuais, ou seja, a formação dos órgãos genitais, começa a se tornar visível e a se diferenciar de forma mais acentuada por volta da 9ª ou 10ª semana. Sob a influência de hormônios, especialmente a testosterona em fetos masculinos, as gônadas indiferenciadas começam a se desenvolver em testículos ou ovários, e as estruturas externas se moldam, preparando o corpo para um papel biológico específico na reprodução. Mas a individualidade vai muito além da biologia reprodutiva. A base para a personalidade, para quem seremos, também começa a ser pavimentada nesse período crucial. O desenvolvimento cerebral inicial, com a rápida proliferação e migração de neurônios, e o estabelecimento das primeiras sinapses, as conexões que permitem a comunicação entre as células nervosas, são eventos que influenciarão diretamente os traços futuros de um indivíduo. Embora a personalidade seja um construto complexo, moldado por genética e ambiente ao longo da vida, os fundamentos para a arquitetura neural que a suportará estão sendo lançados agora. Cada nova conexão sináptica é um passo em direção à complexidade do pensamento, da emoção e da capacidade de aprender. Nesse universo em miniatura, também observamos a origem dos reflexos primários, que são respostas automáticas e involuntárias a estímulos específicos. Reflexos como o de sucção, o de preensão e o de Moro começam a se desenvolver. Eles são essenciais para a sobrevivência do recém-nascido, auxiliando na alimentação e na proteção. Sua presença nesse estágio fetal
é um indicativo da funcionalidade do sistema nervoso e da preparação do corpo para a vida fora do útero. Eles são os primeiros ensaios de interação com o mundo, mesmo que ainda de forma inconsciente. É surpreendente pensar como esses primeiros estágios moldam a saúde e o desenvolvimento futuro de um ser humano. A conexão entre o que acontece nessas primeiras 10 semanas e a vida adulta é profunda e cada vez mais compreendida pela ciência. Por exemplo, a nutrição da mãe nesse período, a exposição a certas substâncias ou até mesmo o estresse podem ter um impacto duradouro. Um aporte adequado de ácido fólico, por exemplo, é crucial para o fechamento do tubo neural, prevenindo malformações graves. A exposição a toxinas pode interferir no desenvolvimento de órgãos vitais, resultando em condições crônicas de saúde na vida adulta. Esses exemplos ilustram como fatores externos podem influenciar esse desenvolvimento precoce, sublinhando a delicadeza e a importância dessa fase. O ambiente uterino, a dieta materna, a ausência de substâncias nocivas como álcool e tabaco, tudo contribui para a construção de um alicerce sólido. É nesse período que se decide, em grande parte, a robustez dos sistemas orgânicos, a integridade do sistema nervoso e, em última instância, a capacidade de um indivíduo de prosperar. Não é apenas uma questão de formar partes do corpo, mas de programar a saúde e o potencial para o futuro. A complexidade desses processos é um testemunho da maravilha da biologia. A partir de uma única célula, um ser se constrói, camada por camada, sistema por sistema, com uma precisão e uma sincronia que desafiam nossa compreensão. Em apenas 10 semanas, não apenas a forma humana emerge, mas também os primeiros indícios da individualidade, da personalidade e do potencial de uma vida inteira. É um período de fundações, onde cada detalhe é meticulosamente orquestrado para dar origem a um ser único, pronto para embarcar em sua própria jornada. Chegamos ao ponto de refletir sobre essa jornada extraordinária. Recapitulando, vimos como, em apenas 10 semanas, a vida se desdobra de uma única célula em um ser complexo, com traços distintamente humanos, e as bases para sua individualidade. As primeiras batidas cardíacas, o surgimento do tubo neural, a formação dos brotos dos membros, o refinamento das características faciais e o início da diferenciação dos órgãos genitais são marcos que ilustram a inacreditável precisão e a orquestração biológica desse processo. Cada etapa é um testemunho da capacidade inata da vida de se organizar e evoluir. A complexidade e a beleza do desenvolvimento humano nesses primeiros estágios são verdadeiramente inspiradoras. É um espetáculo de engenharia biológica que ocorre silenciosamente dentro do útero materno, transformando um aglomerado de células em um ser minúsculo, mas já completo em sua essência. A maneira como os sistemas se interligam, como os órgãos amadurecem em sincronia e como os reflexos primários se preparam para a vida externa é algo que nos convida à admiração e ao estudo contínuo. Não é apenas uma questão de crescimento físico, mas de uma profunda metamorfose que estabelece o alicerce para toda uma existência. Esta jornada nos lembra que a vida é um processo contínuo de descobertas, desde seus primeiros momentos. Não há um ponto único onde a vida começa, mas sim uma progressão fluida e ininterrupta de desenvolvimento, onde cada fase é crucial e carrega consigo a promessa do que virá. As 10 semanas iniciais são apenas o prefácio de uma história muito maior, mas um prefácio escrito com uma riqueza de detalhes e uma profundidade que moldarão todos os capítulos seguintes. É a prova de que a complexidade de um ser humano é construída tijolo por tijolo, célula por célula, em um ritmo acelerado e perfeitamente coordenado. E o mais fascinante de tudo é que cada um de nós passou por essa jornada incrível. Você, eu, todos os que nos rodeiam, fomos um dia esse pequeno universo em formação, esse milagre em miniatura. Fomos o embrião que desenvolveu um coração batendo antes mesmo de ter pulmões para respirar.
Fomos o feto com os brotos dos membros se estendendo, as pálpebras se formando e os dedos se separando. Essa experiência universal nos conecta a um nível fundamental, lembrando-nos da nossa origem compartilhada e da resiliência inerente à vida. É uma perspectiva que nos faz olhar para nós mesmos e para os outros com um renovado senso de admiração e respeito. Assim, incentivamos a curiosidade e o respeito pela vida em todas as suas fases. Que a compreensão desses primeiros momentos nos leve a valorizar ainda mais a intrincada dança da biologia que nos trouxe até aqui. Que nos inspire a proteger e a nutrir o potencial que reside em cada novo começo. A ciência nos oferece uma janela para esse mundo invisível, revelando a complexidade e a beleza que muitas vezes passam despercebidas. É um convite para irmos além do óbvio, para questionar e para buscar o conhecimento que nos permite apreciar a profundidade da existência. Afinal, a maravilha do potencial humano, que em 10 semanas já está sendo minuciosamente esculpido, é um lembrete poderoso de que somos, desde o princípio, seres de extraordinária capacidade. A cada divisão celular, a cada nova conexão sináptica, o futuro de um indivíduo é moldado com uma precisão assombrosa. É a promessa de uma vida plena, de experiências, aprendizados e emoções que começam a ser desenhadas nesse período tão breve, mas tão fundamental. É a semente da nossa humanidade, plantada e cultivada com uma perfeição que transcende a compreensão. Este é o milagre contínuo da vida, que se desenrola a cada instante, em cada novo ser. É uma sinfonia biológica que começa com uma nota única e se expande em uma melodia complexa e harmoniosa, culminando na obra-prima que é o ser humano. E pensar que tudo isso começa em apenas 10 semanas nos convida a uma reflexão profunda sobre o valor e a sacralidade de cada vida, desde o seu mais tenro início. É uma jornada que desafia a nossa imaginação e expande a nossa compreensão do que significa ser humano.